TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Canal 13, o Amostra Grátis, o programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, dentro da proposta que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado a partir de 1 da tarde, no domingo, hein? A segunda reprise, 9 da noite. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo faz toda a diferença para quem apresenta, para quem é entrevistado e para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de agosto, começamos o mês 8. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, eu recebo aqui no estúdio da TV Candidez, respondendo para o público que sempre participa conosco, o naturopata Ramon de Assis. Ramon, boa noite, prazer te receber aqui mais uma vez. Você sempre nos ajuda a fazer o programa com as suas respostas pontuais, objetivas e esclarecedoras. O nosso tema de hoje vai ser sobre a questão das plantas medicinais na saúde gastrointestinal. Prazer, viu, Ramon, te receber aqui no programa Amostra Grátis à Saúde desta terça-feira. Prazer é todo meu, Samuel. Boa noite a todos que nos acompanham por aqui. É sempre um prazer e principalmente falando de plantas medicinais, que é uma das minhas especialidades. Plantas medicinais, né, tá aí desde que o mundo é mundo. Nós tivemos muitos curadores aí antigos aí resolvendo as questões das pessoas com plantas medicinais. E hoje, não só hoje, mas há anos atrás, há 30, 40 anos, a sociedade científica voltou a estudar profundamente as plantas medicinais e é nisso que a naturopatia se baseia. Muito bem. Em outros programas aqui, é claro que, en passant, a gente já destacou e falou sobre os benefícios das plantas medicinais, mas de uma forma bem geral. E hoje a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse tema. Mas como primeira pergunta, naturopata Ramon de Assis, por que escolher esse tema no programa de hoje? Então, Samuel, na verdade, recentemente saíram muitos estudos falando aí dos problemas gastrointestinais das pessoas e por isso a gente escolheu esse tema e quais são as causas desse tipo de problema. E entre as causas, nós tivemos ali a má alimentação, né? Uma alimentação baseada em processados, em ultraprocessados, em açúcares, e aí nós temos danos severos ao nosso ambiente gástrico, né? O estômago, também outros órgãos digestórios sofrem com isso, mas também o intestino. E o intestino a gente dá uma atenção especial, por quê? Porque ali pode surgir problemas do tipo autoimunes, né? Autoimunidade. As doenças autoimunes começam sempre no intestino doente, no intestino danificado. Então, a nossa atenção, a atenção desses estudos foi para essa parte gastrointestinal e as possíveis causas. E o mais grave, né, é que as pessoas, quando entram nesse tipo de problema, se tem poucos recursos para resolver problemas gastrointestinais do ponto de vista da medicina convencional.
né, não tem muito recurso. A gente tem aí os analgésicos gástricos que aliviam o sintoma de um problema estomacal, mas quase nunca vai ali na causa daquele problema, resolvendo em definitivo. Então, é importante a gente destacar as possíveis causas de ordens gastrointestinais que podem ser severas, podem ser perigosas, dentre esses estudos está incluso os cânceres, né? O câncer de estômago, câncer de intestino, que aumentou demais no mundo, e como possível causa a alimentação, os processados e ultraprocessados. Então, nós vamos entender aqui hoje o que a naturopatia, através da fitoterapia, que são o uso aí das plantas medicinais e o uso baseado em ciência, né? Baseado em dados científicos, para a gente usar de maneira que a gente possa voltar aquele organismo à normalidade e o mais rápido possível, e também sanar os sintomas desses tipos de problemas. Quando a gente fala da questão do gastrointestinal, a gente, é claro que se refere à questão do estômago e também à questão do intestino, até do esôfago também. Sim. E muitas pessoas, quando tem problema de estômago, sempre gostam de optar por um determinado tipo de medicamento e que uso é quase que contínuo, não deveria de ser. A gente está se referindo à questão do omeprazol até mesmo. Por que essa questão tem como substituir por plantas medicinais, medicamento que muitas pessoas usam no dia a dia para o estômago, para dor, incômodo e até problemas gástricos? Perfeitamente, Samuel. Essa substituição é feita, né? Não a substituição do tratamento em si, mas quando alguém me procura para fazer tratamento, digamos aí, de uma esofagite, né? Como você bem destacou, a inflamação do esôfago, né? A gente já entra com um protocolo de plantas medicinais que vai aliviar imediatamente, né? Muita gente fala, o natural é bom, mas é demorado. Não, é muito rápido, é tão rápido quanto os analgésicos gástricos químicos. E aí melhora imediatamente os sintomas, a dor, o desconforto, a queimação, e aí vai tratando a causa, que aí é a vantagem das plantas medicinais. As plantas medicinais têm a propriedade de analgesia, de desinflamação, mas também vai ali na causa, regulando o pH gástrico e voltando aquele organismo à normalidade. Claro que quando o paciente, né, ouve as orientações que a gente dá acerca de melhorar também a alimentação, muito em breve ele não vai precisar de mais nada, nem de remédio químico, nem natural, e vai voltar à normalidade. Então, é possível sim tratar com muita propriedade com plantas medicinais essa parte gástrica. E quando o paciente ele chega, via de regra, com queixa sobre a questão do estômago, e ele já pergunta logo de cara, qual planta, você teria como sugerir aqui e já dar uma dica de qual planta no dia a dia, com fácil acesso, que a pessoa poderia ter e utilizar, essas pessoas que basicamente apresentam esse tipo de queixa? Então, apesar das pessoas imediatamente, quando eu falo plantas medicinais para o trato gastrointestinal, já pensam, o Ramon vai dar todas as dicas, todas as plantas ali para que a pessoa possa se tratar. É claro que a gente também vai dar essas dicas, mas entendendo que esses protocolos, Samuel, eles são montados de uma maneira muito individualizada, né, priorizando ali as queixas daquele paciente. Tem pessoas, por exemplo, que se queixam do refluxo gástrico, né? E aí você vai entrar com uma gama na verdade é um protocolo só, né? Às vezes uma única cápsula que tem ali dentro todos os ativos, todas as plantas medicinais necessárias para tratar o problema. Às vezes é refluxo, às vezes é uma esofagite, às vezes é uma duodenite, né? Uma pangastrite, gastrites, hérnia de hiato, né? Tantos problemas. E para cada um desses problemas, o protocolo modifica, né? A gente destaca aí, já que você me pergunta, tem uma substância chamada betaína, né? A betaína está presente na beterraba, mas não é qualquer beterraba, tem que ser a beterraba crua, né? Comer a beterraba crua, de preferência ali raladinha, com frequência, é um dos mecanismos que a gente utiliza para tratar alguns tipos de gastrites, e ela vai melhorando ali o pH gástrico, né? Nesse caso, a beterraba ou a betaína, existe aí no mercado o cloridrato de betaína, né? Que é oriundo da beterraba. E aí você tem esse protocolo. Esse protocolo, muitas vezes, não vai encerrar totalmente a dor que o paciente possa sentir, mas ele vai na causa, regulando o pH gástrico
e daí um tempo a pessoa não vai ter mais o problema. Mas aí a gente pode usar de outras plantas para poder cessar a dor, né? Plantas como a azeduária, eu uso muito frequentemente, a guaçatonga, fantástica, né? Aquele bálsamo, né? Muito comum nos quintais, aquele bálsamo da folha gordinha, né? Também tem um efeito gástrico maravilhoso. Nós temos a espinheira santa, nós temos o boldo do Chile, o cardo santo, né? Assim conhecido popularmente, né? Que é o cardo mariano, né? Também conhecido popularmente, Silybum mariano, o nome científico, são plantas estratégicas para a gente regular o pH gástrico. A depender de cada pessoa, a gente modifica a dose e o composto que nós vamos utilizar. Bom, a gente está falando sobre a questão das plantas medicinais na saúde gastrointestinal, mas é claro que quando o assunto é o Amostra Grátis da Saúde, quando nós estamos aqui com um profissional e é da área desse profissional, a gente sempre gosta de colocar a pergunta, principalmente do público, que sempre participa conosco. Nós temos agora uma pergunta que foi gravada pela nossa produção, pode não ter a ver com gastrointestinal, mas tem a ver com a saúde. O nosso diretor Túlio coloca agora para a gente. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Meu nome é André Almeida, eu sou o gerente da Ortocrim Divinópolis. Queria fazer uma pergunta para o Dr. Ramon. Além de se você ter um bom colchão para uma ótima noite de sono, qual as outras recomendações que você faria para a gente ter uma excelente noite de sono? Um abraço para você, André Almeida. Um abraço para o Arley. O naturopata Ramon de Assis vai te responder e até se tem alguma questão, ligação com a planta medicinal. André, um abraço, viu? Obrigado pela pergunta, uma pergunta muito objetiva, né? E que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. É claro, né? Para uma boa noite de sono, né, a gente entende que uma boa noite de sono compreende a duração, né, do sono em horas, que deve ter em média 8 horas de duração, mas também a qualidade desse sono, a profundidade que você atinge nesse sono, também é de extrema importância. Então, a gente fala muito, né, sobre horários, né? O relógio biológico do nosso corpo pede horários para alguns hábitos, dentre eles o hábito de dormir. Então, dormir sempre no mesmo horário é de extrema importância para que o sono comece a vir naquele horário de sempre. Então, é um primeiro ponto que a gente destaca, viu, André? Para além disso, né, a chamada higiene do sono, que é a gente abrir mão das telas por pelo menos 1 hora do horário que se pretende ir dormir. Digamos que você queira dormir às 10 da noite. Então, a partir das 9, você não ficar com telas. Isso também já vai ajudar muito o sono. E tem umas estratégias maravilhosas. Uma delas eu dou, que é o uso do limão. O limão, ele é um precursor do hormônio que o nosso próprio corpo produz, que é a melatonina. E se você usar o limão regularmente, não necessariamente à noite, mas pode ser à noite também, esprema o limão e toma, você vai ajudar o seu corpo a produzir mais esse hormônio, que é do sono e do relaxamento. Para além disso, nós temos protocolos muito específicos. E uma das coisas, Samuel, que chama atenção, né, de acordo com a pergunta do André, é que hoje a naturopatia, através da fitoterapia, nós temos recursos que competem com os melhores medicamentos tarja preta para dormir. Os tarja preta, né, induzem um sono e nem sempre melhora a qualidade desse sono. Os protocolos fitoterápicos, né, dentro das plantas medicinais, conseguem não só induzir um sono para a pessoa dormir rapidamente, mas também vai regulando esse sono, a ponto de algum tempo depois, meses talvez, a pessoa não precise de mais nada para dormir e vai voltar a dormir sem nenhum medicamento, nem natural. Muito bem, para você que está ligando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de agosto, hoje é dia 4. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria.
Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Agora há pouco rodou aí o VT da Ultra Imagem aqui em Divinópolis. A Ultra Imagem, você já sabe que é uma clínica completamente equipada e com bastante acolhimento. Tem lá a direção do Dr. Marcelo Dolabella, a direção da doutora Camila Mourão. São 2 endereços na cidade. O novo espaço fica na Getúlio Vargas, 808, no 2º andar aqui em Divinópolis. Mas na Coronel João Notini 126 continua também atuando normalmente, onde tudo começou. Ultra Imagem. Deixa eu destacar aqui entrevistas que você pode acompanhar no programa Mostra Grátis à Saúde pelo YouTube. São profissionais que passaram pelo programa e que sempre te trazem algum tema. Nós tivemos com o cirurgião especialista da questão da cirurgia da hérnia, com Gustavo Soares. Ele destacou sobre a importância da pessoa estar atenta no momento certo de fazer o tratamento e que, basicamente, esse tratamento é cirúrgico. Tivemos também com o oftalmologista Andros Pereira Fonseca. Ele falou sobre a questão da catarata. Praticamente todas as pessoas, segundo ele, com o avançar da idade, vão apresentar as cataratas. E principalmente também sobre outro tema, que é a cirurgia das pálpebras, que é uma questão estética e que traz também conforto. Tivemos com o cirurgião vascular e médico angiologista Daniel Carregal. Outra entrevista importante, onde ele falou sobre um tema muito relacionado à questão da cirurgia da aorta. Pode ser completamente assintomático, mas pode trazer aí graves problemas. E também tivemos com o Marcelo Dolabella e Camila Mourão, casal de médicos radiologistas que estiveram conosco no programa Mostra Grátis à Saúde, trazendo sempre detalhes importantes relacionados à questão da saúde e da importância dos exames de imagem. Estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez ao vivo, recebendo hoje o naturopata Ramon de Assis. O nosso tema é sobre a questão das plantas medicinais na saúde gastrointestinal. Você que está sintonizando a TV Candidez agora vai poder participar conosco, hein? Sempre enviando a sua pergunta, tirando aí a sua dúvida. Ramon, a gente tem aqui uma pergunta relacionada à questão da azia. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de não me identificar. Gostaria que o Ramon comentasse sobre a questão da azia, principalmente pela manhã com café. E às vezes até mesmo com alguma quitanda. Um abraço para você que não quis se identificar. Ramon de Assis vai te responder. Obrigado pela participação, pela pergunta, né? Então, é importante entender que, em geral, as azias e outros desconfortos gástricos surgem a partir de uma alimentação inadequada. Então, o primeiro ponto é esse. É claro que nós temos tratamento, a gente pode livrar aí o paciente da azia, do desconforto que ele estiver sentindo, mas entendendo que, em geral, tem algum desequilíbrio da alimentação durante o dia. Você disse aí café da manhã e quitanda, né? Em geral, esse tipo de alimento, que é muito utilizado por muitas pessoas no início da manhã, pode ocasionar aí um desequilíbrio gástrico. Às vezes, vale a pena modificar ali, né? Você pode comer, às vezes, sua quitanda, mas entrando com outro alimento que vai promover um pH gástrico. Então, esse é um caminho da orientação que a gente dá. Mas tem plantas que podem resolver facilmente esse tipo de problema. Ramon, é claro que são muitos os programas que você já participou,
Mas eu me lembro de outros programas de pessoas se queixando também do café. Tem gente que se dá muito bem com café, mas tem pessoas que têm um problema sério com azia com café. Por que isso pode acontecer? Ele é agressivo em algumas situações? Então, o café, ele pode ser um fator, né? Vai depender muito de cada organismo. E a gente também parece que não pode tomar muito não, quem gosta de tomar. Tem gente que gosta de se esbaldar no café. Exatamente, né? Além do café ser um estimulante, em geral, eu não sou contra o café. Eu acho que o café, se for tomado ali moderadamente, ele pode trazer benefícios para a maioria das pessoas. Mas um grupo de pessoas não vai poder com café por conta dessa parte gástrica, que ele pode favorecer a desregulação gástrica, especialmente quando é tomado com açúcar, né? E outras pessoas pode causar ansiedade, agitação, pode causar insônias. Então, tem que avaliar cada caso, né? Para poder estar orientando aí. Mas um fator que pode realmente desencadear um desequilíbrio gástrico é o café, e a gente pode adotar ali, né, a pessoa tomar menos café e adotar outro tipo de alimento no seu desjejum. Muito bem, nós vamos agora a mais uma pergunta que foi feita, gravada pela produção do programa Mostra Grátis à Saúde nas ruas da cidade para o naturopata Ramon de Assis. Vamos ver que pergunta é essa que vem do público. Boa noite, pessoal da TV Candidez. Eu gostaria de saber como que a gente previne mais a sinusite, porque eu tenho sinusite, de vez em quando ela ataca muito, eu tomo muito assim antibiótico, mas só ameniza o problema, né? Eu gostaria de saber, como você é um médico homeopata, e queria saber qual produto, qual remédio que eu posso evitar mais essas crises da sinusite. Desde já eu te agradeço, obrigado pela compreensão. Um abraço a todos da Natus Pharma. Ela é lá da Natus Pharma, diz que acompanha o programa e ela falou até que usa antibióticos, mas não surge muito efeito para a sinusite. E aí, Ramon? Então, agradeço pela pergunta, pela participação. Pergunta importantíssima, né? Então, a sinusite é um problema que, especialmente nesse período do ano, né, onde a gente tem um clima mais seco, um clima mais frio, muitas pessoas acabam tendo aí a sinusite, né, e que realmente é terrível. Existe a sinusite aguda, que é quando a pessoa tem ali uma vez e passa muito tempo sem ter novamente, mas tem quem sofre muito com a sinusite crônica. Bom, o primeiro ponto é entender que a imunidade baixa daquele organismo pode facilitar a recorrência da sinusite. Então, uma imunidade baixa, que pode ser melhorada com vitaminas, né? A vitamina D, por exemplo, a vitamina C, a vitamina A, o zinco, né? O zinco é um suplemento mineral fantástico para melhorar a nossa imunidade, sobretudo a imunidade antiviral, né? Ele proporciona ali o aumento da quantidade dos anticorpos linfócitos T, que ajuda a gente a combater doenças virais, principalmente. Para além disso, né, nós temos aí estratégias de plantas maravilhosas. Mas um detalhe bem curioso, Samuel, é que a asepsia, né, quando uma pessoa tem ali já uma propensão à sinusite, pode ser que a própria anatomia da pessoa favoreça ali o acúmulo de secreções que ficam ali nos resquícios de processos gripais, por exemplo, e aí essas secreções ficam agarradas e se secam ali nas vias superiores do nosso organismo, facilitando a recorrência da sinusite. Então, uma boa dica que eu vou dar agora, quem está nos assistindo pode anotar, é a asepsia, fazer uma limpeza. E uma dica bem legal, bem tranquila, segura para crianças, para adultos, é você fazer as inalações vaporizadas com a casca da cebola de cabeça. Claro, pessoas com comorbidades, pessoas acamadas, idosos, não podem fazer esse procedimento sem uma orientação ou um acompanhamento devido. Mas pessoas sem comorbidades podem fazer, né? A dica é pegar 2 cascas de cebola de cabeça, tanto faz a comum ou a roxa, colocar ali, né, de forma caseira, numa panela com um pouco d'água, liga o fogo, quando a água estiver fervente, desliga o fogo e naquele vaporzinho que fica, né, você pode fazer um cone ali de papel ou uma
toalhinha para focar o vapor. Esse vapor, ele vai entrar, vai promover uma broncodilatação, né? Juntamente com a cebola, que é antiviral, antifúngica e antimicrobiana, e vai fazer uma asepsia completa das vias. Isso vai fazer com que a pessoa elimine essas secreções agarradas, evitando a recorrência da sinusite. Está aí uma boa prevenção para a gente fazer de forma caseira. Mas, quem nos procura, a gente monta protocolos bem individualizados para tratar isso também. Engraçado, você falou que agora eu me remeti um pouco na minha infância, porque na minha infância eu tinha muito problema de bronquite, pneumonia, e olha o que meu pai fazia. Ele esquentava lá a chaleira. Sim. Você lembra que antigamente vinha muito macarrão com aquela embalagem mais grossa? Então ele cortava ali e a gente fazia ali para pegar aquele vapor. Olha, que interessante, claro. Não tinha cebola e tudo, mas já tinha o vapor. Com certeza. Que já vale até hoje, então. Vale, com certeza. Que bacana. O José Tavares, do bairro Niterói, ele está dando aqui os parabéns pelo programa. Ele está dizendo que ele já fez endoscopia várias vezes, mas sempre apresenta a questão do refluxo e não se chega a uma questão do que causa o refluxo. Ele pergunta qual que seria o melhor caminho dentro da naturopatia. É o José Tavares. José Tavares, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pela pergunta. Eu vou falar um pouco disso, mas eu vou fazer uma introduçãozinha para explicar também, Samuel, o problema que essa questão de gastrites, de pangastrites, os problemas gástricos em geral, quando eles são tratados de maneira paliativa, só para cortar a dor. Né? Quantas pessoas vão ao médico, o médico prescreve, mas não se tem uma conclusão do tratamento. E a pessoa segue tomando analgésicos gástricos por uma vida inteira. Um grande problema por detrás disso é porque o analgésico gástrico acaba inibindo as absorções de vitaminas, de minerais e outros nutrientes essenciais para a nossa saúde. Portanto, você pode abrir porta, né, para doenças diversas por estar com má absorção desses nutrientes, por conta de um analgésico gástrico qualquer. Isso não é diferente para os problemas de ordem intestinal, né, que também é nosso foco hoje. Pessoas, por exemplo, com a chamada síndrome do intestino irritável. Muitas pessoas nesse momento, né, que estão nos assistindo, passam por isso. Pessoas que come uma coisinha qualquer, o intestino desanda, vira uma diarreia, e aí muitas pessoas não podem nem sair nas ruas, né, de forma confortável, porque pode passar mal e pode não ter ali o recurso necessário. Esses problemas, né, que são já desconfortáveis por si só e têm recursos naturais maravilhosos para eles, mas escondem, né, problemas mais fundos. O da parte gástrica eu já expliquei. E do intestino não é diferente. Uma pessoa que tem a síndrome do intestino irritável e que acaba tendo ali diarreias frequentemente, o que acontece? Ela não tem uma boa microbiota intestinal, que é a quantidade de bactérias boas necessárias para fazer todo o processo de produção de hormônios, de absorções, entre outras funções. Então, a pessoa acaba tendo esse problema, não tratando devidamente, até porque muitas vezes os profissionais da medicina convencional não têm os recursos adequados para isso, muitas vezes, e aí a pessoa vai tocando a vida dela daquele jeito. Aí ela vai trazer outros problemas e outras doenças por conta desses problemas iniciais. Então, daí a importância de nós cuidarmos seriamente dos problemas gastrointestinais. No primeiro bloco eu falei que o nome de um medicamento, né, e que muita gente faz uso dele, às vezes até talvez sem receita, eu não sei. Por que é tão perigosa a questão do paliativo, Ramon? Essa questão do paliativo, porque muita gente quer apenas rever ali a questão da dor, equalizar a dor e pronto, não buscar a causa do problema, né? Por que isso é tão perigoso na visão da naturopatia? Samuel, então, é um assunto muito sério, né? Claro, o paciente leigo, ele quer se livrar da dor, quer se livrar do desconforto. Então, se ele está com uma dor, uma queimação, está doendo, ele tomou qualquer coisa que aliviou, para ele está ótimo. Mas nós, com um olhar mais profundo da medicina integrativa, como é o meu caso dentro da naturopatia, a gente sabe que por detrás disso tem um problema grave. Um outro problema que você me chama a atenção e me faz lembrar, Samuel, é o problema, por exemplo, de tumores de estômago, que estão cada vez mais presentes na sociedade. Tumores de estômago, tumores de intestino, né, que estão cada vez mais presentes, e esses analgésicos gástricos, que são tão populares, que se compra sim sem receita, o que pode acontecer? Pode maquiar, pode esconder sintomas de um tumor de estômago, por exemplo. E aí a pessoa ter dificuldade ou atrasar ali no diagnóstico por conta de um analgésico como esse. Então,
paliativos, né? Seja ele para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, não são legais. Claro, ninguém precisa ficar sentindo dor. Então ela toma ali por pouco tempo, que aliás é o que consta na bula de muitos desses medicamentos, tomar por pouco tempo, mas vai buscar a causa daquele problema e tratar na causa. A naturopatia sempre tem soluções naturais, completamente seguras e com soluções rápidas. E antes de fechar esse segundo bloco, nós vamos chamar agora mais uma pergunta que foi feita pela produção do Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel, e a todos da TV Candidez. Aqui é o Delon. Eu gostaria de saber do Dr. Ramon de Assis uma indicação para um medicamento para ter uma qualidade melhor de vida e mais disposição. Um abraço aí para o Delon Ricardo Costa, lá do bairro São Sebastião. O Delon, Ramon de Assis vai te responder, hein? Delon, um abraço, viu? Boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, são várias dicas, né? Dos suplementos mais comuns aí, nós temos a vitamina B12, né? Que quando está baixa, ela pode, quando a gente suplementa, pode melhorar muito a disposição, melhorar muito a parte cognitiva, concentração, memória, ânimo, né, de um modo geral. Temos aí a própria vitamina D, né, que na verdade é o colecalciferol, que também pode melhorar muito a nossa disposição. Outras vitaminas do complexo B, né, o próprio B9, né, a B1, B2, B3, são importantíssimas. Tem um suplementinho muito legal, que apesar do nosso corpo produzir, muitas vezes nós temos deficiência dele, que é a coenzima Q10. Também é fantástica, né? Eu prefiro na forma de ubiquinol para poder melhorar a nossa disposição. Mas também tem plantas, né? Plantas maravilhosas que melhoram a disposição, eu não posso deixar de falar. Os ginséns, né? Tem o ginseng panax, que é o ginseng coreano, tem a ashwagandha, que é o ginseng indiano, tem a Fáfia paniculata, que é o ginseng brasileiro, né? São plantas maravilhosas para a disposição, claro que tem que ser prescritas por especialista em planta, para você ter a dosagem certa, mas são maravilhosas. E ainda temos ali o Guaraná em pó, né? Que é uma planta amazônica fantástica para disposição, para libido, né? Temos ali a marapuama, temos a catuaba, temos ali a maca peruana, o tribulus terrestres, o feno grego, né? São plantas incríveis para melhorar a disposição, melhorar a nossa parte cognitiva e até a nossa produção de hormônios. Muito bem, eu vou chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Deixa eu chamar aqui entrevistas que você pode acompanhar pelo YouTube. São profissionais que passam pelo Amostra Grátis da Saúde e que você pode rever e entender
e tomar conhecimento de vários temas. Nós tivemos com a médica psiquiatra Kelly Fonseca. Kelly Fonseca, além de médica psiquiatra, também é professora da UFSJ. Ela esteve conosco destacando sobre a questão do Janeiro Branco. O Janeiro Branco remete à questão da importância de estar atento à boa saúde mental. Sobre os exames cardiológicos, principalmente para quem vai fazer atividade física, nós tivemos com os médicos Guilherme Gussen e Eluan Albuquerque. São 2 profissionais da cardiologia e que ressaltam, principalmente para quem vai fazer uma atividade física de alto impacto, sobre a questão dos exames em dia. Tivemos também com o médico coloproctologista Vidal Trapielo Neto. Vidal destacou sobre os temas relacionados à questão do câncer de intestino e a importância do exame de colonoscopia. Cada vez está sendo indicado um pouco mais cedo. Até a década passada, uma década atrás, se falava-se no exame de colonoscopia para quem tinha acima de 55 anos. Hoje já se fala no exame para quem tem a partir de 45 anos. E tivemos com a Larissa Carregal. Ela falou sobre a questão da saúde, principalmente também reforçando a questão de vários exames, principalmente para a saúde da mulher. Antes de voltarmos aqui com o naturopata Ramon de Assis, nós fizemos uma gravação com o gerente da loja da Autocrim aqui de Divinópolis, André Almeida. O nosso diretor Túlio está me avisando que ela está pronta e ele coloca para a gente. Eu vou conversar agora com o André Almeida, que é o gerente da loja aqui da Goiás 222 Autocrim. André, TV Candidez, boa noite, prazer falar com você. Diz pra gente, qual é a importância de se escolher um bom colchão? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da TV Candidez. É muito importante escolher um bom colchão, porque através de um colchão de qualidade, você evita ter problemas futuros de coluna, né? Então, você tendo um colchão de muita qualidade, a gente vai ter um benefício extra para a sua saúde do sono. André, muita gente pergunta, colchão é tudo igual? Não, Samuel, colchão tem muita diferença entre ambos. A gente aqui particularmente temos mais de 27 modelos de colchão diferentes e todos eles são de confortos diferentes, sensações diferentes. Legal. Uma dúvida constante que existe é sobre a questão do problema de coluna que muita gente pode apresentar ao longo da vida. Existe algum tipo de produto específico para trazer conforto e comodidade para quem tem esse tipo de problema, André? Existe sim, Samuel. É muito importante o cliente saber qual o problema correto que ele tem de coluna para a gente estar recomendando o colchão correto para ele. Muita gente acha que colchão tem que ser firme para ter um bom alinhamento de coluna e nem sempre é isso. A gente tem que ter alinhamento de coluna perfeito e conforto muscular por uma boa noite de sono. André, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no programa. Obrigado a vocês e uma ótima noite. Muito bem, estou de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Você pode participar do programa. O programa é sempre ao vivo na terça-feira, nessa total interatividade com o público que sempre participa conosco. Eu sempre brinco aqui com a direção, não justifica gravarmos um programa. Interessante é que ele seja ao vivo, interessante é que você possa participar conosco enviando a sua pergunta. Gravar engessa e exclui, na verdade, o telespectador. Olha só, Ramon, estou recebendo aqui agora uma pergunta aqui do Anderson, do bairro Bom Pastor. Ô Anderson, muito obrigado, ele sempre participa conosco. Boa noite, Samuel, boa noite, doutor Ramon. Gostaria de saber quais são as plantas que são capazes de trazer equilíbrio para a região estomacal e de que forma devemos usá-las. Sofro muito com refluxos e algum tempo para cá eles têm se tornado mais frequente. Parabéns pelo programa que, sem sombra de dúvidas, é extremamente esclarecedor. Anderson, bairro Bom Pastor. O Anderson, muito obrigado aí, viu? O Anderson está sempre participando conosco. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te responder. Anderson, um abraço, viu? Boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, Anderson, na verdade, né, o uso caseiro dessas plantas medicinais podem ser muito estratégicos, ajudar bastante, né? Como eu citei algumas dessas plantas, azeduária, que é uma planta maravilhosa, tem a planta cascadanta, né? Que é uma planta também incrível aí para o estômago, também vai ajudar a equilibrar, a tirar a dor, mas o ideal mesmo é um acompanhamento, porque, como eu disse, podem ter várias causas dessas disfunções gástricas e as plantas utilizadas podem variar também. Então, né, a gente quer sempre uma solução para cada problema, mas para a gente ser bastante assertivo, né, diminuir a margem de erro, a gente precisa de conhecer mais o histórico do paciente para poder orientá-lo. Mas o que eu posso adiantar de antemão é
que você precisa melhorar a alimentação. A alimentação, o estômago quando dói, quando arde, quando queima, são alimentos inadequados. Então precisa fazer esse ajuste e nós também, no nosso acompanhamento naturopático, a gente também dá esse tipo de orientação. Nós temos mais uma pergunta que foi feita uma gravação pela produção do programa Amostra Grátis da Saúde e a gente vai ouvir agora. Boa noite, Samuel, a todos da TV Candidez. Boa noite, Dr. Ramon. Eu queria ver com o senhor um produto natural para melhorar o sono. Eu sou bem ruim para dormir. O que o senhor me indicaria? Obrigado, senhor. Quero mandar aqui um abraço aí para o Erli, né, que fez aí essa pergunta. Ele disse que sempre acompanha o programa, já até tentou marcar lá uma consulta, está ajustando aqui um dia. Ô, Ramon, é muita gente reclamando da questão da dificuldade aí de um bom sono. É muita gente que tem insônia. Sim. Como é que você responde, Erli? Você já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, na pergunta do André Almeida. Sim. Mas você vai responder agora também para o Erli. Com certeza. Erli, um abraço, viu? Boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta. Estamos à disposição lá para agendar a consulta, viu? Bom, entender que são diversas as possíveis causas ali das insônias, né? Muitas vezes as pessoas que, por exemplo, deitam, dormem e acordam no meio da noite, por volta das 3 da manhã, isso pode ser um pico ali de um hormônio chamado cortisol, que é um hormônio que, em geral, no início da manhã, quando a luz do dia surge, é um hormônio que aumenta a quantidade dele para que a gente tenha disposição, ânimo para enfrentar nosso dia de trabalho. Mas quando o nosso organismo está ali sob estresse, por exemplo, ele pode dar esse pico no meio da noite, indo embora o nosso sono. Então, para isso, nós vamos utilizar aí das plantas chamadas fito-hormônios, né, ou hormonais que vão regular, vão fazer uma modulação desse hormônio, melhorando o sono. Então, nem sempre você vai utilizar, e muitas vezes, né, a própria medicina convencional utiliza de plantas, de medicamentos que induzem o sono. E nesse caso, o ideal é a gente usar alguma coisa que module a parte hormonal. Então, tem plantas maravilhosas, eu citei ainda há pouco os ginséns, né, os ginséns tomados, e mesmo de manhã, né, que é o horário mais adequado para tomá-los, pode regular esse tipo de problema quando a pessoa acorda no meio da madrugada. Quando a pessoa está com dificuldade de pegar no primeiro sono, né? Eu gosto muito de plantas como a valeriana, gosto muito de um ativo que está presente na planta Camellia sinensis, né? Que é o conhecido chá verde, que é uma substância chamada L-teanina. Essa L-teanina é um potente relaxante e ajuda a induzir o sono mais rápido. Enfim, são várias possibilidades, mas o ideal é a gente montar um protocolo individualizado. O Wilton aqui do bairro Catalão. Olá, Samuel, boa noite. Minha pergunta é quais são os benefícios do boldo para o fígado e se pode associar alguma outra planta para melhorar. Obrigado, Wilton. Um abraço a todos do bairro Catalão. Wilton, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pela pergunta. Então, o boldo mais adequado, mais seguro para a gente utilizar no dia a dia para as questões gástricas é o boldo do Chile. Pelmus boldus molina, o nome científico dele. Tem também o boldo brasileiro, né? O boldo brasileiro é uma planta mais comum na nossa região, no nosso país, mas é uma planta que, tomando ali exageradamente, né, os chás dela, pode desregular a glândula tireoide, então não é interessante. O mais seguro para isso seria o boldo do Chile. Você pode associar com outras plantas para uma regulação do pH gástrico, né? Uma boa proposta é você utilizar o boldo do Chile com a beterraba crua, não pode ser cozida para poder regular o pH gástrico. É uma estratégia interessante e a gente pode associar aí o boldo com outras plantas que ajudam. Por exemplo, a camomila. A camomila é uma planta que promove uma analgesia gástrica, ajuda na digestibilidade, eliminando ali o excesso de gases e pode ser uma boa associação ali com o próprio boldo. Olá, Samuel, boa noite. Sou Elisa Campos. Gostaria de saber uma pergunta para o Dr. Ramon. Qual é a planta que substitui o diurético de farmácia? Mora aqui no centro, parabéns pelo programa. Pode explicar para a gente que não sabe o que seria o diurético, Ramon? Ah, claro, Elisa. Boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta, né? Os diuréticos químicos ou naturais são aqueles medicamentos que ajudam aí, a eliminar os inchaços, né? Eliminar os líquidos retidos do nosso corpo.
Então, Elisa, nesse caso, o ideal mesmo é a gente avaliar o caso, né? A gente não pode prescrever diurético ali para qualquer pessoa, que pode ser uma pessoa que tem alguma cardiopatia e tudo mais. Mas nós temos inúmeras plantas que têm um efeito diurético, inúmeras. É claro que o protocolo precisa ser montado de acordo com aquela pessoa, mas plantas como, nome popular, chapéu de couro, né? Equinodoros macrophyllus, o nome científico, né? Tem também a embaúba, né? Cecropia ololeuca, o nome científico dela, né? Tem ali o quebra-pedra, né? O nome popular, Philanthus neruri, o nome científico. Tem ali a raiz da salsinha, né? A salsinha que a gente usa para tempero também são diuréticos. Tem a cavalinha, tem as folhas de abacate, tem a cana do brejo ou cana de macaco, né? Que é Costus spicatus. Tem o gengibre, todas são plantas diuréticas, mas o certo é a gente dosar ali, né? Claro que você pode tomar um chazinho, vai ter uma diuresezinha, mas quando eu monto um protocolo, né, para qualquer tratamento, ele é sempre mais potente do que um simples chá, e muito mais potente. A gente consegue, numa única cápsula, ter ali o efeito de 10 litros de chá, se a gente for dar uma ideia para as pessoas. Então, a gente consegue potencializar isso e melhorar o efeito diurético ou qualquer outro efeito que se precise. Muito bem, o nosso diretor Túlio também avisando que nós temos mais uma pergunta que foi gravada pela produção do programa e a gente vai ouvir agora. Boa noite, Samuel. Boa noite, pessoal da TV Candidez. Aqui é o Francis, trabalho aqui no escritório do Chiquinho da Aposentadoria e eu gostaria de tirar uma dúvida com o Dr. Ramon. Gostaria de saber, doutor, se existe uma quantidade, um nível seguro para o consumo de açúcar ou se devemos cortar ele totalmente do nosso cotidiano da alimentação. Deixa eu mandar aqui um abraço para o França, um abraço para o Chiquinho lá da aposentadoria, todo mundo ligado no programa Amostra Grátis da Saúde. O Ramon, o açúcar continua sendo vilão para todos nós? Então, Francis, um abraço, boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta. Francis, então, cada vez mais, né, os estudos estão ali de olho nos açúcares e no que vira açúcar no nosso sangue. E realmente, o açúcar, assim, né? Eu não sou radicalmente contra. Se você gosta ali de algo doce, selecione um dia para você comer seu docinho preferido, né? Digo isso para não diabéticos, é claro. Então, seleciona um dia para você comer seu docinho, faz ali um uso ou outro do açúcar ou de algo doce de vez em quando. Mas o problema, né, é que a gente fala assim, mas eu não como muito doce. Pois é, mas muitas vezes você está tomando um café adoçado com açúcar, muitas vezes você está comendo uma quitanda que leva açúcar, outras coisas. E nessa somatória, o açúcar está em excesso na nossa sociedade. Viu, Francis? Então, realmente não dá para dizer assim, uma quantidade segura. Eu digo para quem não é diabético, para quem não é pré-diabético, para quem não tem resistência insulínica, fazer o menor uso possível, de vez em quando. Mas, cotidianamente, o açúcar é muito perigoso. Muito bem, tudo também avisando aqui que eu vou ter que chamar agora o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar. Estou recebendo aqui muitas perguntas, vou tentar mostrar aqui para o Ramon. E a gente vai tentar fazer todas elas, hein? Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. A
Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126. Muito bem, então de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Lembrando para você que nesse mês de agosto nós teremos a questão do Agosto Dourado e que fala sobre a importância do aleitamento materno. Mães devem ter essa atenção e principalmente aquelas que têm uma dificuldade. Então, portanto, você continue acompanhando ao vivo a Amostra Grátis da Saúde, que breve nós teremos esse tema. Eu estou com muitas perguntas aqui e a gente vai tentar fazer todas elas nesse fechamento do programa de hoje. Estou recebendo aqui, Ramon, até mandou uma foto por aqui, nossa, aqui agora no programa. Deixa eu tentar voltar aqui. Show, manda um abraço para o Walter e para a Valdirene, seus amigos e vizinhos do bairro Santa Teresa. Opa! Então são seus amigos aí, com hein? certeza. Ô, Walter, Valdirene, um abraço para vocês. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Que bom que vocês estão nos acompanhando. Muito obrigado. Ele está dizendo aqui que fica muito feliz de ver você na televisão, está sempre te acompanhando aqui, ver seu crescimento profissional. Obrigado. E ele está falando aqui de um produto, viu, meu caro Walter? Eu falei aqui para o Ramon. Mas eu vou resumir aqui, Walter, a sua pergunta para o Ramon, no que diz respeito à questão de produto, né, bom, natural, para o controle do diabetes, que vai servir não só para o Walter, mas para várias outras pessoas. Ô, Walter, obrigado, viu, pela sua participação. Seria para o diabetes, né? Isso. Porque acho que foi enviado aí um produto que eu, embora seja de ervas, eu não conheço, né? Porque eu sou um prescritor. Então, a gente monta esses protocolos, né? A gente coloca sempre os protocolos muito individualizados. Então, os produtos que já estão no mercado, às vezes a gente pode não conhecer, né? Mas para diabetes, né, muito importante. Primeiro ponto, a pessoa tem que se conscientizar do que tem açúcar. É claro que a pessoa não pode, mas por muitos anos as pessoas diabéticas foram orientadas de uma maneira incompleta, né? Sem entender que muitas coisas de sal que a pessoa vem a comer, isso vira glicose no sangue, tal qual o açúcar puro, né? Que é o caso de raízes, como a própria mandioca, farinha de mandioca, farinha de tapioca, talvez seja um dos produtos que mais disparam a glicose no nosso corpo. Então, tapioca, mandioca, farinha de milho, farinha de mandioca, os farináceos de modo geral, inclusive a própria aveia, podem disparar ali os picos de glicose. Então, a gente tem que tentar se alimentar mais de proteínas boas, de gorduras boas, de vegetais folhosos, de sementes e castanhas, por exemplo, ovos, né, peixes, frango, ir por esse caminho e tentar reduzir drasticamente os chamados carboidratos, principalmente os carboidratos simples, né, que são as massas, os farináceos e até mesmo os grãos. Tudo isso vira glicose. O primeiro ponto para tratar diabetes ou para prevenir diabetes é esse, inquestionavelmente. Para além disso, a atividade física, tanto a atividade cardio, né, aeróbia, como uma caminhada, uma corrida, algo assim, mas lembrar que os estudos estão muito voltados para a musculação. A musculação tem se mostrado tão eficiente quanto alguns medicamentos químicos para baixar níveis de glicose. Então, fazer ali uma boa atividade física, às vezes cardio, às vezes musculação. E, claro, nós temos plantas medicinais maravilhosas para quebrar os picos glicêmicos. Tem uma substância que é chamada de berberina, que está presente numa planta que chama Philodendron amurense. É uma planta incrível, que além de proteção aos rins, ela quebra muito o pico de glicemia. Nós temos também a farinha do feijão branco, ou o próprio feijão branco, que também
quebra o pico glicêmico. Nós temos a estratégia do limão, da água com limão antes do consumo de alguns alimentos, vai diminuir o pico glicêmico. O vinagre de maçã orgânico, enfim, é uma série de plantas ali, né? O jambolão ou o jamelão, tem aí a pata de vaca, tem ali o próprio alho, o gengibre e açafrão, que juntos têm um poder de controle, a carqueja, enfim, são protocolos que eu monto diariamente para pessoas que precisam cuidar desses problemas e que resolvem realmente grande parte deles. O Walter está te agradecendo, ficou muito bem explicado e ele falou que você é fera. Obrigado, um abraço. Ô, Ramon, deixa eu abrir aqui mais uma pergunta aqui agora. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é o Almauri Araújo, do bairro Catalão. Eu fiz sessão de radioterapia, teve câncer de próstata, a próstata foi retirada, veio efeito colateral, muita diarreia. Ele quer saber se existe algum alimento natural, planta medicinal, planta natural, para ajudar nesse tratamento da diarreia na questão da radioterapia. Ah, sim. Amaurinho, um abraço, boa noite, obrigado pela participação, pela pergunta. Então, Amaurinho, primeiro ponto é você ir ali, né, ao acompanhamento médico que você está recebendo, né, por ter feito aí a radioterapia e tentar entender a causa disso, né? Saber o porquê que aconteceu isso. E provavelmente eles vão te dar a sugestão aí do caminho a ser tomado, viu? Mas, em geral, né, o uso posterior ao tratamento, não durante o tratamento que você faz, a conciliação dessas 3 plantinhas que eu citei ainda há pouco, que são boas para diminuir o pico de glicose, podem melhorar muito a condição aí intestinal, que são aí a junção do alho, ou chá de alho, do gengibre e do açafrão juntos, né? Uma vez ao dia, esses chazinhos juntos podem melhorar muito a condição de vários problemas intestinais como esse. Mas o ideal mesmo é você investigar através de quem estava te acompanhando no tratamento. Ramon, no final do programa parece que vão chegando todas as perguntas ao mesmo tempo. A telespectadora que não quis se identificar, ela pergunta se qual que é a principal dica de planta natural sobre a questão da ansiedade. E ela fala até aqui, com uma pequena relação com a depressão. Sim. Você tem muita queixa também no consultório? Ah, demais. Muita mesmo, né? A ansiedade, acho que é o carro-chefe, né? De toda forma, a gente agradece a participação, a pergunta. Então, não tem uma planta. Esse é o detalhe. Sempre me pergunta, qual é a melhor planta para isso? Não existe uma melhor planta para cada caso, porque cada organismo, por exemplo, tem pessoas que respondem bem com uma planta e não respondem bem com outra. Já o outro organismo, com aquela que não foi boa para o primeiro, é boa para o segundo. Então, a gente tem que fazer uma anamnese profunda para a gente chegar à conclusão de quais plantas seriam melhores para essa pessoa. E raramente, muito raramente eu prescrevo uma única planta para a ansiedade ou para a depressão. Nós temos protocolos maravilhosos. Eu monto, às vezes, numa única cápsula, um efeito ansiolítico e antidepressivo ao mesmo tempo para aquele paciente. Mas nós temos diversas plantas maravilhosas para isso. Muito bem, Ramon, a gente já está chegando e caminhando para o final do programa. O programa foi muito produtivo, a gente fica muito feliz com a participação das pessoas, tanto pelos vídeos que foram gravados, acho que enriquece também o diálogo, quanto pelas perguntas aqui pelo WhatsApp. E nesse final de programa, eu sempre gosto de pedir a mensagem final do nosso entrevistado. Qual que é a mensagem principal que você gostaria de deixar no programa de hoje, dentro desse nosso tema? Bom, Samuel, é dizer que, né, eu, na minha formação acadêmica em naturopatia, nas minhas especializações, especialmente na de plantas medicinais, na fitoterapia, a gente conhece tantos recursos, né? E a gente vê que a medicina convencional, e claro, é a habilidade, né, dessa medicina a lidar com os fármacos sintéticos, que muitas vezes são muito bons para as pessoas, mas outras vezes podem trazer desde efeitos colaterais, mas também pode trazer aquele famoso corrigir o sintoma e não ir na causa. E a fitoterapia, né, que é o uso das plantas medicinais, que foi a proposta do programa de hoje, tem recursos maravilhosos, seguros. Uma coisa que destaca é a segurança, mas outra questão é a eficácia também. E que, claro, né, como não temos aí grandes laboratórios ganhando por detrás das plantas medicinais, então é pouco divulgado isso, né? Se divulga mais aquilo que tem ali um fator comercial. Então, é importante as pessoas entenderem que tem recursos alternativos. Então, procure. Se você tem um problema de estômago ou de intestino, procure se tratar. Obrigado, Ramon, pela sua participação. Obrigado. Eu lembro a todos que essa entrevista você vai acompanhar sábado, 13h, e também no domingo, 21h. A gente volta ao vivo na próxima terça-feira. Boa noite, Ramon. Obrigado pela sua participação. Obrigado por você que nos acompanhou hoje, hein?
que participou, que mandou a sua pergunta. Essa interatividade com a TV Candidez, com a Amostra Grátis da Saúde, ela é importantíssima. Boa noite para você e até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. A Clínica Ultra Imagem agora tem uma nova unidade. Renovamos nossa estrutura e modernizamos a nossa tecnologia com novos aparelhos. Mais ampla, ambiente agradável e com acessibilidade. Buscamos a tecnologia mais avançada para cuidar da sua saúde. Atendemos a vários convênios. Clínica Ultra Imagem. Mais moderna, sofisticada e tecnológica. Porque você merece o melhor sempre. Estamos na Avenida Getúlio Vargas, 808, segundo andar, e na Rua Coronel João Notini, 126.